Galera, como é que ficam as potências de um gerador e um receptor, hein? Olha só, né? A gente já viu no módulo anterior que a gente pode calcular a potência multiplicando a tensão pela corrente. Nessa equação, tudo que eu tenho aqui é tensão, né? Olha aí no teu caderno. Tensão fornecida, tensão produzida, tensão dissipada. Tensão total, consumida, tensão útil, tensão dissipada. Então, se eu multiplicar essa equação pela corrente, ó, sempre que eu multiplico tensão pela corrente, eu vou achar a potência. Então aqui vai ficar assim, né? V vezes I é igual a E vezes I menos R vezes I ao quadrado. Aqui vai ficar, ó, V vezes I, E vezes I, mais R vezes I ao quadrado. O que eu vou ter aqui? É uma coisa de antes, né? Antes era tensão, virou potência. Isso daqui vai ser a potência, ó, fornecida. Isso aqui vai ser a potência produzida. Isso aqui vai ser a potência dissipada, jogada fora. Certo? O que o gerador produz, fornece, desculpa, o que ele produz, menos o que ele desperdiça. E aqui eu vou ter, ó, a potência total consumida pelo aparelho. E aqui eu vou ter a potência útil. E aqui eu vou ter a potência dissipada, jogada fora. O que o receptor consome, o que ele consome de forma útil, mais o que ele desperdiça, mais o que ele joga fora. Não esquece, ó, unidade de potência é watts, unidade de tensão é volts. Essa equação aqui, ó, é da tensão, e essa de baixo aqui, ó, da potência. Tudo bem? O vestibular gosta de falar às vezes, né? São questões raras de aparecer, mas aparecem. Sobre a potência fornecida pelo gerador. Em que situação a potência fornecida por ele tem seu valor máximo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quer ver? Ó? Galera, aqui, ó. Como é que se calcula a potência máxima fornecida por um gerador? Ó, eu botei aqui a equação. Ó. Potência é E vezes I menos I quadrado vezes R. Potência fornecida, certo? É igual a potência produzida menos a potência dissipada. É a equação que a gente escreveu antes. Se eu fosse fazer um gráfico da potência pela corrente que passa no gerador, observe o seguinte, essa equação aqui é de grau. Segundo, né? Então o gráfico seria uma parábola. Como o A aqui é negativo, essa parábola tem concavidade voltada para baixo, boa. E esse ponto aqui, ó, seria o ponto que eu teria a potência o quê? Máxima fornecida pelo gerador. Tudo bem? Certo? Potência máxima fornecida pelo gerador. Olha só, né? Esse aqui é o ponto em que a potência fornecida por ele vale zero. Que é quando ele está desligado, né? Não tem nenhuma corrente passando, ó. Então ele não fornece nada. E nesse ponto aqui, ó, a potência fornecida por ele também vale zero. Como é que pode, né? Ter corrente e ele não fornecer nada? Isso. Só se ele tiver em quê? Curto-circuito. Porque se ele tiver em curto-circuito, a resistência interna dele gasta tudo que ele produz. Então essa corrente aqui, ó, em que ele não fornece nada, é a corrente de curto-circuito. Então olha só, né? Quando que a potência fornecida por ele é máxima? Quando a corrente que passa por ele, ó, for a metade da corrente de curto-circuito. Beleza? For a metade da corrente de curto-circuito. Zé, como é que se calcula a corrente de curto-circuito? Corrente de curto-circuito é fácil, quer ver? Ó? A equação do gerador é assim, né? V é igual a E menos RI. Quando o gerador estiver em curto-circuito, ó, em curto-circuito, a tensão vale zero, ele não fornece nada. Ok? Porque a resistência interna dele gasta tudo. Tudo. Se eu passar o RI para lá, ó, vai ficar assim, né? R vezes I é igual a E. Então a corrente de curto-circuito, né, vai ser sempre E sobre E. Essa é a corrente de curto-circuito. Tá legal? Sempre E sobre E. Então se a pilha produz 10 volts e a resistência interna dela é 2 ohms, caso ela seja colocada em curto-circuito, ó, é só dividir 10 por 2, a corrente de curto-circuito dela é 5 amperes. Tá? Não tem como
Se eu tiver só uma pilha ligada, né, no circuito, ela fornecer uma corrente maior do que 5. Porque em 5 amperes, com 5 amperes, a resistência interna dela já gasta tudo que ela produz. Então, beleza, né? Eu falei para vocês o seguinte, que a corrente, ó, em que a potência fornecida é máxima, é a metade da corrente de curto-circuito. Certo? Então eu vou pegar isso aqui e dividir por 2, então vai ser E sobre 2R. Essa vai ser a corrente em que a potência, não é a corrente máxima não, né? A corrente máxima pode passar na pilha, ó, é a de curto-circuito. Essa é a corrente, ó, em que a potência é máxima. Então vamos calcular, ó, quanto que vale essa potência máxima? Vai ser E, que multiplica. A corrente era E sobre 2R, menos, a corrente aqui vai ser E, o I, né? Substitui, ó, E sobre 2R ao quadrado vezes R. Então a potência fornecida máxima vai ser E ao quadrado sobre 2R menos E ao quadrado vezes R sobre 4R ao quadrado. Deve cortar o quadrado aqui com esse R, se eu tirar o mínimo, ó. O mínimo é 4R. 4R por 2R dá 2, né? 2E ao quadrado. 4R por 2E ao quadrado. Quadrado. Opa, parceiro. Quadrado. 4 por 4 dá 1, menos E ao quadrado. Então, a potência máxima fornecida por uma bateria, ó, vai ser E ao quadrado sobre 4 vezes a sua resistência interna. Isso é o máximo que ele pode produzir. Certo? O máximo que ele pode produzir? Não, desculpa. O máximo que ele pode fornecer. Uma perguntinha. Quanto que vai ser o rendimento de uma pilha? Quanto que vai ser o rendimento de uma pilha? Rendimento. Quando a sua potência fornecida for máxima. Galera, rendimento eu sempre posso calcular assim, né? A potência que a pilha fornece, ó, pela potência que ela produz. Tudo bem? Óbvio, né? A potência que ela fornece pela potência que ela produz. Certo? A potência que ela fornece, ó, é E quadrado sobre 4R. E a potência que ela produz, ó, a potência que ela produz é E vezes I. Ok? Então, se a gente der uma mexida nessa conta aqui, fica assim, né? Dá de cortar esse quadrado aqui com esse E. Então fica E sobre 4R vezes I, que é esse daqui, né? E sobre 2R. Então, bora. Vai ficar E sobre 4R vezes E sobre 2R. Olha só, né? Dá de cortar o R com o R. Dá de cortar o E com o E, que dá 1. E dá de cortar esse 4 com esse 2, que dá 2. Isso aqui é 1/2. 1/2 é 50%. Tem um bocado de gente que, para não deduzir isso aqui, né? Que na real dá um pouco de trabalho, né? O cara decora isso. Sempre que uma questãozinha falar sobre potência máxima fornecida, o rendimento da pilha vale 50%. Sempre. Potência máxima fornecida por uma pilha faz com que ela tenha um rendimento de 50%. Ok? Beleza? Galera, aqui, ó. Como é que a gente vai reconhecer um gerador e um receptor num circuitinho? Galera, descobrir se é um gerador ou um receptor no circuito pode ser um pouco complicado. Mas só se o cara não souber o que a gente vai ver agora, só se ele não tiver uma dicasinha. E se tiver a dica, ó, fica tudo muito fácil. Primeira coisa que ele tem que saber é como é que se liga, ou como é que se pode ligar geradores no circuito. Quando eu tiver mais do que um, como é que eu associo eles? Boa, né? Que nem resistores, eles podem estar associados em série ou em paralelo. Como assim, Zeca? Em série, lembra? Todos eles no mesmo caminho.
em paralelo, eles têm que estar em caminhos diferentes. Mas se liga, ó. Como é que eu posso associar geradores em série? Para ligá-los em série, eles têm que estar sempre ligados dessa maneira, ó. O positivo de um tem que estar ligado no negativo do outro. Beleza? Tem que estar sempre ligado dessa maneira. Porque imagina um elétron passando aqui, né? Como os geradores fornecem energia para ele, ó, quando ele estiver passando, ele tem que ganhar um empurrão do gerador. Então o elétron, quando estiver passando por aqui, ó, ele tem que ser empurrado pelo lado negativo, depois empurrado pelo lado negativo, e empurrado pelo lado negativo. Tudo bem? Ele é puxado pelo positivo, ganha energia e vai, ganha energia e vai, ganha energia e vai. Então ele sempre tem que sair, ó, pelo mesmo lado da pilha. E para ele sair sempre pelo mesmo lado, as pilhas têm que estar ligadas dessa maneira. Ó, não é difícil, né? Lembra aqueles rádios antigos, Black Power, aquele gigante, acaba botar 6 pilhas ali em fila? O cara sempre botava o bico de uma onde? Isso, na bunda da outra. O bico explorar na pilha é o positivo, a bunda negativa. Então, para ligar um monte de pilha, é só lembrar o que tu faz no dia a dia, ó. Sempre põe positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Que aí está ligando elas em série. Em paralelo, Zé, em paralelo eu vou ter aqui, ó, o elétron chegando em 3 caminhos para ele passar, né? Mesmo esquema, ó. Se ele passar por cima, ele tem que sair pelo lado negativo. Se ele passar pelo meio, ele tem que sair pelo lado negativo. E se ele passar por baixo, ele tem que sair pelo lado negativo. Então, em paralelo, ó, os negativos sempre vão estar do mesmo lado e os positivos do mesmo lado. Quais são as características dessas duas associações? Cara, nesse daqui, ó, o elétron ganha energia 3 vezes, viu? Das 3 pilhas. Então, esse aqui é E1, E2, E3, beleza? O E total, ó, a tensão total produzida pelas pilhas vai ser E1 mais E2 mais E3. Então, se eu botar aqui 3 pilhas de 2 volts, no total elas produzem 100 volts, 6 volts para o circuito. 6. E aqui em paralelo, E1, E2 e E3. Galera, o elétron só passa por uma pilha. Então o total que ele ganha, ó, é o que ele ganha em E1, ou o que ele ganha em E2, ou o que ele ganha em E3. Beleza? Em paralelo, tensões iguais, lembra? Continua falando a mesma coisa. E a resistência interna, Zé? Ó, numa associação em série, a resistência interna vai estar em série. Então a resistência interna equivalente, ó, vai ser R1 mais R2 mais R3 mais R4, paraná. Em paralelo, as resistências internas vão estar em paralelo, certo? Ela só tem sentido ligar pilhas em paralelo se elas forem iguais. Se elas são todas iguais, né, a resistência interna equivalente, ó, vai ser a resistência de uma dividido pelo número de pilhas em paralelo. Lembra do macete 5, né? Quando as resistências são iguais? Zé, que só não entendi qual é a vantagem de ligar em paralelo. A única vantagem que a gente tem, na verdade, é a seguinte, né? As resistências, como estão em paralelo, elas facilitam a passagem de corrente. Eu vou ter uma resistência interna menor. Se eu tenho uma resistência interna menor, eu tenho uma menor dissipação de energia. Eu tenho uma menor perda de energia. Enquanto aqui não, né? Enquanto aqui eu tenho uma maior perda de energia. Certo? Só que, atualmente, ao invés de associar em paralelo, o cara usa uma pilha maior. Zeca, tem diferença pilha grande e pequena? Uhum. As pilhas fininhas, ó, elas possuem uma resistência interna maior. E as pilhas grandes produzem uma resistência interna menor. Certo? Aliás, ó, a resistência interna ela muda de pilha para pilha. Ok? Pilha comum, pilha alcalina, pilha do camelô. Todas elas possuem resistências internas diferentes. Aquela que tiver resistência interna menor, ó, é aquela que fornece mais energia. Então, às vezes tem um brinquedo teu que põe pilha do camelô e o brinquedo nem anda, né? Porque a resistência interna da pilha do camelô é tão grande, ela dissipa tanta energia, que o que sobra não faz o carrinho andar. Beleza? E os caras falam assim, ó, põe uma pilha alcalina, que dura mais. Agora tem umas baterias ainda melhores, né? Beleza? Então, ó, a vantagem de associar em paralelo é diminuir a resistência interna. Só que não se faz mais isso. E a vantagem de associar em série é aumentar a tensão produzida pelas pilhas. Certo? E poder fornecer uma tensão total maior para o aparelho que a gente está usando. Ok? A pilha, à medida que vai envelhecendo, a maioria delas, pelo menos, também vai aumentando a resistência interna. Aliás, se a gente for falar sobre pilhas, ó, se a gente for falar sobre pilhas, deixa eu só apagar aqui. Uma coisa que o vestibular pode te perguntar, né,
é porque nunca se deve misturar pilhas de tipos diferentes. Ou se misturar pilha nova com pilha velha, né? Se o cara já teve paciente ler algum manual, o cara vai ver que está escrito lá, né? Em brinquedos que são a pilha, ele aconselha nunca misturar uma pilha nova com uma pilha velha. Ou uma pilha alcalina com uma pilha comum. Ou uma pilha comum com uma pilha do camelô. Zeca, por que não? Porque, ó, se eu misturar pilha nova com pilha velha ou pilhas de tipos diferentes, elas vão ter resistências internas diferentes. Certo? Então, por exemplo, o cara usou duas pilhas alcalinas, cada uma produz 1,5 volts, e uma pilha do camelô, que produz quanto? Claro, 1,5 volts. Certo? Se você vê, ó, elas produzem a mesma tensão. Mas vamos supor o seguinte, né? É menos do que isso, ó. Mas vamos supor que essa pilha alcalina, ela tem resistência interna de meio ohm. Tá? É mais ou menos 0,12, 0,13. E essa aqui também, ó, meio ohm. E essa pilha do camelô, ela tem uma resistência interna de 2,5 ohms. É mesmo, é? 2,5 ohms. Tá? Na verdade, a proporção é 0,1 para 0,5. Então a proporção é quase essa. 5 vezes mais. Tá? E a gente ligou essas pilhas numa lanterninha. Essa lanterna aqui, ó, aqui dá 3, 3,5, 4,5, tem resistência interna, tem resistência de 1 ohm. E eu quero saber, ó, quanto que a pilha do camelô fornece para esse circuito. Primeira coisa aqui, ó, calcular a corrente total que passa nesse circuito. Então, para calcular a corrente total, quando eu tiver uma associação de pilhas, eu posso usar a lei de Paulet. Mas a gente não vai usar a lei de Paulet, não. A gente vai usar a velha lei de Ohm, V igual a R vezes I. Eu prefiro fazer assim, ó. Eu faço de conta que todas as pilhas são ideais. O que é uma pilha ideal? Isso, que não desperdiça energia. Então, uma pilha tem resistência interna igual a 0. E a resistência interna dela, né, eu jogo para o circuito, como se fossem resistências a mais no circuito. Então, eu vou ter aqui, ó, o V total. Se todo mundo está em série, soma. Todas as pilhas juntas, né, elas fornecem para todas as resistências do circuito, inclusive as internas, uma tensão total de 4,5 volts. E a resistência equivalente, se eu somar tudo, né? Meio mais meio, 1, mais 2,5, 3,5, mais 1, 4,5. A resistência equivalente aqui, ó, 4,5 ohms. Então passa nesse circuito uma corrente total de 1 ampere. Mas eu quero saber, ó, quanto que essa pilha velha aqui, ou melhor, né, quanto que a pilha do camelô fornece. Poderia ser uma pilha velha também, né? Ó, a equação da pilha é assim, V igual a E menos RI. Beleza? V igual a E menos RI. V vale 1,5. O V eu quero saber, né? V eu quero saber. A tensão que ela produz é 1,5. A resistência interna dela é 2,5. E a corrente é 1 ampere. Então isso daqui vai dar 1,5 menos 2,5. Opa! A pilha do camelô fornece menos 1 volt por circuito. O que quer dizer isso? É que ela gasta, ó, ela desperdiça mais do que aquilo que ela produz. Ao invés dela estar fornecendo energia para o circuito, ela está retirando energia. Certo? Então, se tu faz isso, ó, o que tu está fazendo? Jogando dinheiro fora. Tu está consumindo as tuas pilhas alcalinas mais rapidamente, ó, do que se tu colocasse 3 pilhas iguais. Do mesmo jeito, ocorre isso quando a gente põe pilha nova com pilha velha, né? A gente torna as pilhas novas mais rápido, porque a pilha velha passa a consumir energia das novas. Então é sempre legal a gente usar pilhas todas iguais ou pilhas da mesma idade. Não esquece, ó. A pilha, quando vai envelhecendo, vai aumentando a sua resistência interna. Pelo menos essas que a gente usa, como a alcalina e a do camelô. Beleza? Por isso que a do alcalina dura mais, né? Até a alcalina chegar ao estado do camelô, já se passou bastante tempo. Certo? Zeca, por que aumenta a resistência interna? Porque, ó, vai diminuir a quantidade de carga que tem disponível dentro da pilha, quantidade de íons, né? Lá em química a gente vê isso, como é que uma pilha funciona, certinho. E a corrente elétrica se torna mais difícil dentro da pilha. Se a corrente elétrica é menor, porque a resistência ficou o quê? Boa, maior.
né? Lembra, uma pilha recarregável é que vai ter uma transformação química reversível. O cara consegue fazer a pilha voltar ao estado inicial, né? Se a gente fizer isso aqui de maneira bem simples, né? Um negócio de química lá, a pilha de Dalton e tal. O cara tem aqui, ó, 2 eletrodos, né? 2 eletrodos, feitos de material diferente. Uma solução ácida que separa aqui íon positivo do íon negativo. Íon positivo se armazena de um lado, negativo se armazena do outro. E vai carregando uma placa com carga positiva e uma placa com carga negativa. Beleza? Uma pilha. Certo? Numa pilha recarregável, o cara pega esse lado negativo e liga no negativo da tomada. Usa um transformador e tal. O lado positivo liga no positivo da tomada. Certo? Beleza? Com o auxílio do transformador para acertar esse papo do negativo e positivo, né? E daí esses elétrons que se grudaram aqui, esses íons negativos, eles se separam da placa. Esses íons positivos se separam da placa, voltam a se juntar aqui no meio e ocorre uma reversão da reação química. E a pilha volta ao seu estado inicial e o cara passa a usá-la de novo. Só que algumas pilhas recarregáveis, né? Cada vez que o cara recarrega, o cara não consegue fazer isso totalmente. Então o cara não consegue reverter a reação química 100%. E à medida que o cara vai recarregando, sempre ela vai ficando cada vez com uma resistência interna maior. E tem uma hora que ela desperdiça tanto que não dá mais de usar. A pilha dura 2 segundos, quando acaba no aparelho 1 segundo, não dá mais. Galera, vamos para os exemplos então? Dá uma olhada como é que a gente resolve o probleminha de gerador e receptor?